Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa terceira aula. E na aula de hoje vamos ver análise bidimensional, como a gente consegue analisar duas variáveis simultaneamente. Então, nas aulas anteriores, a gente viu como organizar e resumir informações a uma única variável, né? Através de uma distribuição de frequência, aí tem os dados de uma só variável, a frequência relativa, a frequência absoluta. Mas agora estamos interessados em analisar o comportamento conjunto de duas ou mais variáveis. E, especificamente, a gente vai trabalhar nessa aula apenas com duas variáveis, tá? E o principal objetivo das análises nessa situação é explorar relações similares entre as colunas, ou algumas vezes entre linhas também. A gente vai ver alguns exemplos para ficar bem claro. E aí, esse tipo de análise a gente chama de distribuição conjunta das frequências. E será um instrumento poderoso para a compreensão do comportamento dos dados. Então, nesse exemplo em tela, podemos observar aqui um conjunto de P variáveis, certo? x1, x2, xi até xp. E aí, para cada variável, foi feita uma análise de tamanho n. 1, 2, 3 e até n. Então, assim como a gente faz a contabilidade de uma matriz, é feito também numa tabela. Então, aqui eu tenho x1 até xn1, xi até xnj, e aqui esse último elemento vai ser o xnp, ou seja, a totalização dos dados é simplesmente multiplicar, né, o número de variáveis, o p, pelas suas ocorrências, que são n. Então, n vezes p são o número total de dados que a gente pode ver aqui nesse exemplo, tá? E aí podemos ter um conjunto de dados x1 até xn, que são, por exemplo, as temperaturas na cidade A durante n meses. E outro conjunto de dados, y1 até yn, que também são as temperaturas, mas de outra cidade, uma cidade B, nos mesmos meses. Então, desse modo, a gente consegue captar alguma semelhança entre esses dados e poder fazer o comparativo dessas duas variáveis. Então, quando estamos fazendo uma análise bidimensional, aí estamos considerando analisar duas variáveis de forma simultânea, ou dois conjuntos de dados, podemos ter três situações, tá? As duas podem ser do tipo qualitativas, as duas podem ser quantitativas, e uma pode ser qualitativa e quantitativa. Então, estão lembrado que esses tipos de variáveis a gente viu nas aulas passadas, né? Quantitativas tem valores inteiros, valores numéricos, enquanto qualitativas é alguma especificação, uma característica daquela variável. Então, a gente pode ter essas combinações aqui. E aí, a técnica de análise de dados nas três situações vão ser diferentes e vamos analisar uma a uma por partes e com calma. Vamos começar estudando a análise bidimensional de variáveis qualitativas, tá? E aí, para a gente começar esse tipo de análise, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha que queiramos analisar o comportamento conjunto das variáveis y, grau de instrução, e a variável v, região de procedência. A distribuição de frequências é representada por uma tabela de dupla entrada e está na tabela abaixo. Então, aqui nessa primeira entrada, nessa primeira linha, nessa primeira coluna, aí a gente representa aqui por essa barrinha para dividir as duas variáveis. Então, a coluna, aqui a primeira coluna, vai representar as características da variável v, que corresponde à região de procedência. Então, para a variável v, nós temos capital, interior e outra. E aqui na linha, a gente vai corresponder às características da variável y, que nesse caso, y é o grau de instrução, e temos ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E aqui na última coluna está o total para cada caso. Então, como é que a gente faz essa leitura? Por exemplo, foi feito aqui a pesquisa, né, com 36 pessoas e analisando o grau de instrução de acordo com a região de procedência. Então, analisou-se que na capital, dos 11 pessoas entrevistadas na capital, 4 possuem ensino fundamental, 5 possuem ensino médio e 2 possuem ensino superior. Ou então você também pode fazer essa leitura em forma de coluna. Então, das 12 pessoas, das 36 pessoas
que foram entrevistadas, 12 possuem ensino fundamental, das quais, dessas 12, 4 moram na capital, 3 moram no interior e 5 responderam outra opção. Então, é isso feito essa comparativa, entendeu? A gente consegue analisar as duas ao mesmo tempo e ver se existe alguma associação entre elas. Então, a linha dos totais fornece a distribuição da variável y. Então, essa linha aqui dos totais, olha, corresponde o total da variável grau de instrução. Então, 12 são pessoas que possuem ensino fundamental, 18 são pessoas que possuem ensino médio, 6 superior, tá? Enquanto a coluna dos totais, na verdade eu falei da coluna, né? A coluna fornece o grau de instrução, enquanto a linha é referente à variável B, região de procedência. Então, dos 36, 11 moram na capital, 12 no interior e 13 outra. E aí lembra que as distribuições assim obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais, são aquelas que são por parte separada. Enquanto a tabela desse exemplo, a gente chama de distribuição conjunta, que a gente apresenta os valores das duas variáveis x e v. E aí uma situação que é muito interessante na análise bidimensional é que ao invés de trabalharmos com frequências absolutas dos valores reais, é interessante a gente trabalhar com frequências relativas, que são as proporções, tá? Como foi feito no caso unidimensional, que a gente viu nas aulas passadas, né? Aquela tabela que significa a frequência relativa e a frequência absoluta. Lembrando que a frequência relativa, a proporção, para quem não lembra, era aquela fórmula FI igual a N dividido por NI. A gente divide o valor total pelo valor, divide o valor do item em si pelo valor total. E aí aqui existem 3 possibilidades de expressarmos a proporção de cada item, de cada variável. A gente pode fazer com relação ao total geral, que aí no caso, deixa eu voltar aqui, não consigo voltar o slide, mas na tabela a gente tem o valor total geral, e a gente usa esse como um valor N para fazer a proporção, ou em relação ao total de cada linha, ou em relação ao total de cada coluna. E aí essa escolha vai depender do objetivo do problema em estudo. E aí a gente vai analisar qual será a mais conveniente, a proporção para análise. Então, agora a gente tem a tabela que apresenta a distribuição conjunta das variáveis v e y, mas os valores correspondem às frequências relativas, tá? A proporção com relação ao total geral. Se eu não me engano, o total geral aqui era 36, né? Então, para cada valor aqui nas linhas, a gente pegou e dividiu por 36 e obteve a porcentagem, proporção, tá bom? Então, podemos então afirmar que 11% dos empregados vêm da capital e tem ensino fundamental. E aí os totais nas margens fornecem as distribuições unidimensional de cada uma, tá? Por exemplo, 31% dos indivíduos vêm da capital, enquanto 33% vêm do interior, 36% de outras regiões, tá? Assim também como esse valor total aqui na linha corresponde à variável y. Tipo, das 100 pessoas, 100% das pessoas, 33% tem ensino fundamental, 50% tem ensino médio e 17% tem nível superior. Pronto, e agora essa tabela aqui apresenta a distribuição das proporções com relação ao total das colunas, tá? No slide anterior foi com relação ao valor total, que agora eu coloquei aqui a tabela dos valores absolutos para a gente ter a noção aqui de como é feita essa proporção, tá? Na tabela anterior, a gente fez com relação ao valor total. O N era 36. Então, eu peguei 4, dividi por 36 e obtive a porcentagem aqui para as pessoas que possuem ensino fundamental e que moram na capital. Mas aqui, nesse exemplo agora, apresenta com relação ao total da coluna. Ou seja, as colunas representam os valores correspondentes à variável y, que é o grau de instrução. Então, aqui, por isso que nessa última linha está tudo 100%, porque o N agora corresponde ao valor total da coluna, certo?
Então, é como se a gente feita a proporção na análise da variável y apenas. E aí, comparar com a variável v. E aí, por exemplo, aqui, olha, no total do fundamental, no valor absoluto é 12. Então, para obter esse valor aqui, essa porcentagem, a gente pegou 4 dividido por 12, deu 33%. Esse valor aqui médio corresponde a 5 e o total 18. Então, vou pegar 5 dividido por 18, aí dá aproximadamente 28%. Então, esses valores é obtido pela frequência relativa, a proporção, tá? Lembrando, dividindo o valor N por cada um de cada caso particular, que são os NI. Então, podemos dizer que entre os empregados com instrução até o ensino fundamental, 33% vem da capital, enquanto 25% mora no interior e 42% em outra região, certo? No caso do nível médio, tipo, ao passo que entre os empregados com ensino médio, 28% vem da capital, 39% vem do interior e 33% vem de outra região. E esse tipo de tabela serve para comparar a distribuição da procedência dos indivíduos conforme o grau de instrução. E aqui nós temos um exemplo de um gráfico que representa a distribuição da região de procedência por grau de instrução. Então, aqui, para cada coluna, temos representado os graus de instrução, fundamental, médio, superior, e as cores, a proporção da região de procedência. Por exemplo, esse azul clarinho representa a capital, o branco o interior e o azul mais forte as outras regiões. Então, aqui a gente consegue ver que no fundamental, um pouco acima de 30%, nós temos que o pessoal da capital tem ensino fundamental. Aqui, essa margem em branco significa a quantidade de pessoas do interior que possuem nível fundamental, e essa parte maior aqui são de outra região. Então, através do gráfico, é bom que a gente consegue ver essa comparação, tá? Essa análise. Então, a gente vê que o ensino fundamental tem um maior número de outras regiões. Já para o ensino médio, se concentra mais o pessoal que mora no interior, e superior meio que são parecidos, né? São parecidas as proporções. E agora vamos estudar um pouco sobre a associação entre variáveis qualitativas. Então, um dos principais objetivos da gente construir uma distribuição conjunta para poder analisar duas variáveis de forma simultânea é poder descrever a associação entre elas, o que elas podem ter em comum. E aí queremos conhecer o grau de dependência entre elas, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma delas quando conhecermos a realização da outra. Exemplo, queremos verificar se existe ou não associação entre o sexo e a carreira escolhida por 200 alunos de Economia e Administração. E os dados estão descritos na tabela a seguir. Então, vamos lá. As linhas aqui correspondem à variável Y, que são os cursos Economia e Administração, e as colunas são o sexo, masculino e feminino, tá? E aqui, lembrando que temos os valores absolutos dessa distribuição. E aí, verificamos que fica difícil a gente tirar alguma conclusão com a tabela dos valores absolutos, devido à diferença entre os totais marginais. Então, devemos construir a tabela das proporções segundo as linhas ou as colunas, para poder fazer as comparações. E aí, nesse exemplo aqui, nesse caso, vamos fixar os totais das colunas, tá? Então, pegamos o total aqui abaixo e dividimos, fizemos as proporções de acordo com o N, o valor total, dado nas colunas, tá? E aí, a partir dessa tabela, podemos observar que, independente do sexo, 60% das pessoas preferem economia, enquanto 40% preferem administração. Tá? Observe na coluna total, que é aqui 60 e 40. Não havendo dependência entre as variáveis, esperaríamos essas mesmas proporções para cada sexo. Observando a tabela, vemos que a proporção do sexo masculino
está entre 61% e 39%. Então, que é bem parecido com o valor total, né? Entre 60% e 40%. Assim também do sexo feminino. Nós estamos com 58% e 42%, que são próximas também das marginais totais de 60% a 40%. Então, esse resultado significa o quê? Esses resultados parecem indicar não haver dependência entre as duas variáveis para o conjunto de alunos considerado. Concluímos, então, que nesse caso, as variáveis sexo e escolha do curso parecem ser não associadas. Já nesse exemplo aqui, a gente pode perceber algo diferente com relação à associação das variáveis. Vamos lá. Considera agora um problema semelhante, mas envolvendo alunos do curso de Física e Ciências Sociais, cuja distribuição conjunta está na tabela abaixo. Então, essa tabela aqui está um pouquinho diferente das anteriores, porque aqui está compactada os valores tanto da frequência absoluta como das proporções. Isso para economizar espaço, em vez de fazer duas tabelas diferentes, e até melhor para a gente analisar, fazer a comparação, tá? Então, esses valores inteiros aqui na frente correspondem à frequência absoluta, ou seja, 140 pessoas do sexo masculino responderam que 100 fazem física e 40 cursam ciências sociais. Das 60 pessoas do sexo feminino, 20 cursa física e 40 ciências sociais, tá bom? E aqui é o total, ou seja, do total dos alunos, 120 cursam física e 80 ciências sociais. Então, comparando agora a distribuição das proporções pelos cursos, independente do sexo, que são as colunas totais, com as distribuições diferenciadas por sexo. Então, colunas de sexo masculino e feminino. E é como a gente quer fazer esse comparativo de quantas pessoas de sexo masculino e feminino para cada curso, e aí vamos fazer com o total das colunas. Então, o N, nesse caso, para essa coluna, vai ser 140, e para o caso feminino, vai ser 60, tá? Então, a gente vai fazer essas proporções. Por exemplo, dividir 100 por 140 vai dar aproximadamente 71%. E pegar 140 dividido por 140 vai dar aproximadamente 29%. Mesma coisa foi feita para o feminino, tá? O N aqui foi o total da coluna para cada variação do sexo masculino e feminino. E aí observamos uma disparidade bem acentuada nas proporções, né? Pois parece haver maior concentração de homens no curso de Física do que mulheres. Se você pegar aqui para o curso de Física, nós temos que 71% são do sexo masculino, enquanto 33% são do sexo feminino no curso de Física. E já para o curso de Ciências Sociais, existe uma maior proporção de pessoas do sexo feminino no curso, no qual 67% correspondem a pessoas do sexo feminino que cursam ciências sociais e 29% são do sexo masculino. Portanto, nesse caso, as variáveis sexo e o curso escolhido parecem ser associadas. Então, é isso, gente, na aula de hoje. A gente viu um pouco de como fazer a análise de duas variáveis, né? Então, a análise bidimensional, e quando é interessante a gente ver a associação entre essas variáveis qualitativas. Então, espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida que surgir, não hesitem em mandar lá no fórum ou mandar e-mail para mim.